Kit Educação Infantil 1 e 2 é composto por uma agenda, um apontador, uma borracha, 2 cadernos de desenho de 96 folhas cada, um conjunto de canetinhas com 12 cores, 2 colas brancas, um conjunto de giz de cera grosso com 12 cores, 2 conjuntos de lápis de cor com 12 cores cada, 2 lápis grafite, 3 conjuntos de massinha com 6 cores cada, uma tesoura e um conjunto de tinta guache com 6 cores. Vamos começar pela agenda. Ela deve ter orientação vertical. Agora vamos falar sobre o apontador. A lâmina deve estar ajustada e afiada. Deve apontar facilmente, sem amassar ou mastigar o lápis. E na embalagem deve haver o selo do 1 metro. Já a borracha deve ser macia, flexível, capaz de remover o grafite com facilidade, sem borrar ou manchar o papel. Ela deve conter a marca do fabricante em uma das faces e o selo do 1 metro na embalagem. O caderno de desenho deve ter 96 folhas. A espiral também deve formar travas sem pontas agudas. As folhas devem ser brancas, sem impressão. Para as canetinhas hidrográficas, as dicas são as mesmas. Observar se a escrita é uniforme e macia, sem falhar, borrar ou deixar excesso de tinta no traçado. Garanta que a cor da tampa seja igual à da tinta e que a base esteja firmemente encaixada no corpo da caneta. As canetas e canetinhas devem valer por pelo menos 12 meses, a partir da data da compra, e durante esse prazo não podem secar. Novamente, é importante que as embalagens tragam o selo do 1 metro. A cola deve vir em tubo de plástico, com bico aplicador e tampa anti-vazamento. Ela deve colar bem e, após a secagem, ficar transparente. A embalagem deve trazer informações sobre o peso líquido, produto atóxico, prazo de validade, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. O giz de cera deve ter traço macio, alto poder de cobertura, cores vivas e composição atóxica. A embalagem deve apresentar as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante, prazo de validade e ter selo do 1 metro. O lápis de cor não deve esfarelar quando apontado. Ele deve ter cores vivas iguais às do corpo do lápis, com alto poder de cobertura e escrita macia e sem falhas. Na embalagem deve haver as seguintes informações: contém 12 unidades, produto atóxico, composição, nome do fabricante e selo do 1 metro. O lápis grafite também não pode esfarelar quando apontado. Deve ter escrita macia e sem falhas, caber no apontador e ter ponta resistente. A massinha deve ter cores vivas, ser feita com base de amido com composição atóxica, macia, fácil de moldar e misturar. Ela não deve esfarelar e nem endurecer quando conservada em embalagem fechada. Na embalagem, observe se há informações sobre o número de unidades, peso líquido, produto atóxico, composição, prazo de validade, nome do fabricante e selo do 1 metro. A tesoura deve ter a ponta arredondada, ser fácil de manusear e cortar bem. Ela não pode desmontar quando aberta e a embalagem precisa trazer o selo do 1 metro. A tinta guache deve ter 6 cores diferentes, sem cheiro ruim e pintar bem. A embalagem deve conter as seguintes informações: número de unidades com no mínimo 6, produto atóxico, peso líquido, composição, prazo de validade, nome do fabricante e selo do 1 metro.